Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Começa com um golaço emblemático que parecia esculpir um anúncio. João Pedro negocia com o Palmeiras. O atacante revelado no Fluminense, recém-contratado pelo Chelsea, já teria entrado em conversas avançadas com o atual campeão do Brasil, trazendo à tona um possível retorno ao futebol brasileiro que agita torcedores e especialistas. Aos 23 anos, nascido em Ribeirão Preto e criado no tricolor das Laranjeiras desde os 10 anos, João Pedro é uma das joias mais promissoras do futebol brasileiro. Seu crescimento meteórico culminou com a transferência para o Brighton, por cerca de 34 milhões de euros, e depois para o Chelsea por aproximadamente 55 milhões de libras esterlinas, com bônus que podem somar 5 milhões de libras esterlinas, em julho de 2025. Na temporada 2024-25, vestindo a camisa do Brighton, acumulou 30 gols em 70 partidas, uma média que se transformou em real expectativa de artilharia nos grandes palcos europeus. O Chelsea, com a visão estratégica de Enzo Maresca e o investimento milionário de Todd Boehly, buscou reforçar sua linha de ataque, desembolsando quase 70 milhões de euros apenas neste verão, incluindo a vinda de Jamie Bynoe-Gittens. No entanto, o Mundial de Clubes revelou um jogador com alma brasileira. No duelo pelas semifinais em 8 de julho, diante do Fluminense, clube que o formou, João Pedro marcou 2 tentos decisivos, carimbando o passaporte do Chelsea para a final. A lei do ex jamais foi tão cruel. Seu primeiro gol, um chute colocado no ângulo, ecoou em todo o estádio. Sua performance também garantiu retorno parcial do investimento inglês. Os prêmios do torneio já cobriram quase um terço dos 60 milhões de libras esterlinas gastos em sua contratação. Mesmo assim, em sinal de respeito, evitou comemorar e pediu desculpas à torcida tricolor. Sinto muito por eles, mas faço meu trabalho. Enquanto isso, no Brasileirão 2025, o Palmeiras mantém seu posto como protagonista. O clube lidera a competição com futebol sólido, mesclando experiência e juventude. Um elenco forte com nomes experientes, como Everton e Rafael Veiga, e jovens talentos, vem mantendo o alviverde no topo. O interesse em João Pedro se encaixa na ambição palmeirense por novos atacantes letais. Essa negociação inesperada agita os bastidores do futebol nacional. Palmeiras já havia contratado grandes nomes, mas trazer alguém diretamente do Chelsea, ainda mais um destaque eleitoral no Mundial de Clubes, representaria um choque de mercado. Do lado do Chelsea, a janela europeia segue aberta, e o clube pode adotar uma postura proativa. A possível negociação passaria por análise. João Pedro está sob contrato até 2033 e o valor investido pelo clube londrino certamente exige retorno esportivo à altura. Aos 15 valores, mercado, marketing, campo, a operação envolveria cifras vultosas. Mas a premissa de voltar ao Brasil para liderar o ataque de um gigante nacional tem apelo turístico e competitivo. A torcida palmeirense visa o topo continental, e um atacante com faro de gol como João Pedro encaixaria no perfil. Mais que uma transação, a possível contratação simboliza o ciclo do futebol brasileiro: revelar, exportar, reconquistar. O atleta formado no Fluminense, amadurecido na Premier League, agora se encontra entre a volta triunfal ao país e uma trajetória consolidada no velho continente. No entanto, ainda há desafios: adaptação tática, desejo do jogador, vontade do Chelsea e dispersão de premiação. Entrar numa negociação entre gigantes não é trivial, e o tempo corre contra. A janela nacional fecha logo após o fim do Brasileirão, exigindo rapidez e precisão. A pressão sobre João Pedro seria gigantesca. Esperado para ser titular imediato, ele carregaria a responsabilidade de ser o cara do ataque palmeirense, alvo de críticas ou elogios conforme os resultados. A torcida tem sede de títulos e nomes de impacto. Nos corredores do Allianz Parque, o nome de João Pedro circula como pauta quente. Executivos, torre de futebol e diretoria avaliam cenários, equilíbrio financeiro, risco esportivo e longo prazo. A contratação teria um custo alto, mas abriria portas em marketing e visibilidade internacional.
É um momento que conecta gerações, torcedores que viram o garoto no Fluminense, o verão brilhando no Brighton, agora frente a frente com o ídolo em potencial para vestir o manto alviverde. Um ciclo que se completa, carregado de expectativa e simbolismo. No último capítulo dessa história em construção, resta aguardar os próximos passos. A imprensa europeia monitora o desenrolar, fontes ligadas ao clube confirmam contatos iniciais, e no vestiário do Palmeiras já se especula sobre como João Pedro se encaixaria no esquema de Abel Ferreira. O desfecho pode redesenhar o futebol brasileiro e europeu em 2025. Se João Pedro trocar Londres por São Paulo, estará selado um dos capítulos mais audaciosos da história recente da bola no Brasil, e nas arquibancadas do Allianz. A repercussão da notícia entre os torcedores não poderia ser diferente, as redes sociais explodiram. De um lado, palmeirenses eufóricos com a possibilidade de ver João Pedro com a camisa alviverde. Do outro, torcedores do Fluminense divididos entre orgulho pela trajetória do cria de Xerém e o incômodo de vê-lo possivelmente reforçando um rival direto no cenário nacional e continental. Internamente, o Palmeiras age com discrição. A diretoria, liderada por Leila Pereira, mantém silêncio oficial sobre a negociação, mas fontes próximas ao clube confirmam que os contatos com o staff do jogador foram positivos. O projeto esportivo, com objetivos claros de buscar a Libertadores e manter a hegemonia nacional, é um atrativo forte para convencer o atleta. No lado do Chelsea, há sinais de abertura. Apesar de ter contratado João Pedro com altas expectativas, o clube londrino enfrenta um excesso de opções ofensivas. A chegada de novos talentos e a busca por equilíbrio financeiro, após anos de gastos astronômicos, podem facilitar um empréstimo com opção de compra, modelo já estudado nos bastidores. João Pedro, por sua vez, teria sinalizado interesse na proposta palmeirense. Embora esteja apenas no início de sua trajetória com o Chelsea, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de ser protagonista absoluto em um clube como o Palmeiras, que disputa todos os títulos possíveis na temporada e oferece um ambiente estável, com comissão técnica consolidada e torcida apaixonada. Outro ponto relevante na equação é a Copa do Mundo de 2026. Para João Pedro, ser titular em um clube de ponta no Brasil pode aumentar suas chances de entrar no radar da seleção brasileira. Com a disputa por posições acirrada na Europa, um destaque no cenário nacional, especialmente na Libertadores, pode ser o diferencial que falta para a convocação. O técnico Abel Ferreira já teria dado o aval para a negociação. Conhecido por seu planejamento minucioso e olhar estratégico, Abel vê em João Pedro um perfil que se encaixa em sua filosofia, atacante móvel, técnico, com um faro de gol e que pode atuar em diferentes formações. A vinda do atleta também resolveria uma das carências identificadas pelo treinador desde o início da temporada. Enquanto isso, os bastidores fervem. Empresários, advogados e dirigentes trabalham para encontrar a equação perfeita. Valores, tempo de contrato, cláusulas de desempenho e bônus por metas são discutidos intensamente. A expectativa é que, caso o acordo avance, ele seja anunciado até a próxima semana, antes do fechamento da janela brasileira. Caso a negociação se concretize, o Palmeiras não apenas reforçaria seu elenco com um jogador de elite, mas também enviaria uma mensagem clara ao mercado. O clube está disposto a competir em pé de igualdade com gigantes europeus e não mede esforços para trazer talentos de volta ao Brasil. A comparação com outras grandes contratações recentes é inevitável. Assim como o Flamengo fez ao trazer Gabigol e Pedro, ou o Atlético Mineiro com Hulk, o Palmeiras mira em nomes capazes de mudar o patamar da equipe e incendiar a torcida. João Pedro, com seus números e juventude, representa esse perfil. Ainda assim, há riscos. A pressão será gigantesca. Os valores envolvidos, se confirmados, farão de João Pedro uma das contratações mais caras da história do clube. Expectativas nas alturas, cobranças imediatas. Um cenário onde apenas rendimento em campo pode silenciar críticas. O Fluminense, por sua vez, observa com atenção. O clube tem direito a uma porcentagem em caso de revenda, e o sentimento entre os dirigentes é ambíguo. Há orgulho pela valorização do atleta, mas também desconforto ao vê-lo reforçar um adversário direto. Bastidores do clube indicam que até tentaram reabrir conversas com o jogador, mas sem sucesso.
No mercado da bola, o nome de João Pedro agora está no centro das atenções. Seu desempenho no Mundial, a repercussão de sua negociação e a possibilidade de retorno ao Brasil alimentam manchetes diárias. Trata-se de uma movimentação que vai além das quatro linhas, é símbolo do poder de recuperação do futebol brasileiro. Se concretizada, a chegada de João Pedro terá o peso de uma virada de chave. Não apenas para o Palmeiras, mas para a própria narrativa dos jogadores brasileiros que brilham cedo lá fora e encontram, em casa, a chance de protagonizar sua história. Uma oportunidade de voltar como herói, mais forte, mais maduro, mais decisivo. E nesse enredo ainda em aberto, resta ao torcedor palmeirense manter a expectativa viva e ao rival, o receio. Porque se João Pedro vestir mesmo o verde, o cenário do futebol brasileiro pode mudar drasticamente. De ex-tricolor a possível ídolo no Allianz Parque, seu nome já está marcado. Resta saber se o desfecho será épico. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A iminente chegada de João Pedro ao Palmeiras não seria apenas mais uma contratação de impacto, seria uma jogada que redefiniria as ambições do clube no cenário continental. O nome do atacante carrega consigo a lembrança recente da dor tricolor e, para a torcida alviverde, o sabor da provocação embutida em cada drible, chute e comemoração futura. O algoz do Fluminense se tornaria, de uma hora para outra, um novo herói do Verdão. Nos corredores da academia de futebol, o clima é de cautela, mas também de euforia contida. A diretoria sabe do peso de cada passo nessa negociação. Qualquer deslize pode causar uma reação em cadeia, da insatisfação da torcida à pressão do mercado. Mas também sabe que, se concretizada, essa transferência representará um divisor de águas na história recente do clube, impulsionando não apenas o rendimento em campo, mas também o prestígio institucional. João Pedro, por sua vez, tem diante de si a chance de mudar completamente a narrativa de sua carreira. De promessa revelada no Brasil atacante de elite na Europa, agora pode voltar ao seu país para ser a principal referência de um time que disputa títulos todos os anos e que vê na Libertadores sua grande obsessão. E esse enredo de retorno triunfal não é estranho ao torcedor brasileiro, é a mesma expectativa que cercou craques como Dudu, Hulk, Gabigol e tantos outros. No vestiário, o burburinho já corre solto. Os jogadores palmeirenses acompanham cada passo da negociação e sabem que, se João Pedro chegar, o ataque terá um novo líder técnico. O entrosamento com Rafael Veiga, Endrick, caso permaneça até o fim do ano, e com os pontas do elenco, poderá formar um dos trios ofensivos mais temidos do continente. Fora de campo, a chegada do atacante promete movimentar também os bastidores comerciais. Patrocinadores já se mostram atentos, e ações de marketing com o possível novo reforço estão sendo esboçadas mesmo antes da confirmação oficial. Camisas com seu nome seriam esgotadas rapidamente, lives de apresentação com recordes de audiência e novas campanhas publicitárias em cadeia nacional. Enquanto isso, na Europa, o Chelsea monitora a movimentação com olhos estratégicos. O clube inglês sabe que, apesar de João Pedro ter mostrado potencial, ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. Um empréstimo ao Palmeiras poderia, inclusive, ser uma jogada de valorização. Caso ele brilhe por aqui, pode retornar mais valorizado ou render uma venda definitiva ao fim da temporada, equilibrando as contas dos Blues. A imprensa internacional também acompanha o caso de perto. Manchetes começam a estampar a possibilidade de um dos grandes talentos do futebol inglês dar um passo para trás ao retornar ao Brasil. No entanto, para quem entende a força atual do futebol sul-americano, o retorno à América do Sul pode ser mais um salto, não um recuo. A torcida do Palmeiras, por sua vez, já abraça o nome. As redes estão inundadas de montagens, vídeos de gols, lembranças de quando João Pedro encantava no Fluminense. A rivalidade, agora, vira combustível. Se ele fez isso contra o Fluminense, imagina com a camisa do Verdão, dizem os mais entusiasmados. A expectativa cresce em ritmo acelerado, como os gritos que ecoam no Allianz em dias de decisão. O clube, campeão do Brasileirão de 2023 e atual líder de 2025, sabe que não pode vacilar.
Cada reforço precisa ser certeiro, e João Pedro se encaixa nesse perfil. Jovem, decisivo, midiático. É a união entre futebol e estratégia, entre o campo e os bastidores. E é essa junção que tem feito o Palmeiras se manter no topo há anos. O que mais intriga neste momento é o silêncio ensurdecedor de João Pedro. Nenhuma postagem nas redes, nenhum comentário em entrevistas. Apenas o foco no que vem por aí. É o silêncio de quem está prestes a tomar uma decisão que pode mudar sua vida, e a de milhares de torcedores. A novela está longe do fim, mas o enredo já é fascinante. O algoz do Fluminense pode se tornar o símbolo de um novo ciclo palmeirense, o homem que trará ainda mais peso ao elenco e que pode fazer a diferença em noites quentes de Libertadores, em finais de Brasileirão e quem sabe até no Mundial. O futuro bate à porta do Allianz Parque, e tem nome, sobrenome e faro de gol. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.